Continuando então aqui no Power Query, nós estamos conectados na nossa primeira fonte de dados, que é uma planilha Excel. Então, nós temos que tratar esses dados. Nós temos que fazer as transformações desses dados, ou seja, formatar esses dados e adequar da melhor forma possível. Então, nós temos que analisar os dados que nós temos. Então, primeiramente, nós podemos notar que essa coluna ela não está adequada. Né? Então, ele está considerando como se fosse um numérico, tá? E se nós olharmos lá na fonte de dados, vamos abrir a fonte de dados, essa é a fonte de origem, tá? O arquivo Excel de origem. Então, analisando aqui, olha como está os dados dessa classificação orçamentária. Na verdade, é uma coluna do tipo texto. Ela traz números, né? Mas não é um valor numérico para a qual nós devemos fazer cálculos, né? Então, o ideal é que essa coluna ela se transforma em texto. E aqui nós temos a coluna de valor do saldo empenho. Olha só, então, notamos aqui que tem um ponto ao invés de vírgula separando a casa decimal. Isso não é legal, tá? Então, vamos voltar no Power Query. Então, nós vemos que o Power BI ele tentou organizar os dados para a gente. Então, ele tentou otimizar o nosso trabalho. Tá? Então, ele aplica algumas formatações. Né? Você pode ver que ele já nomeou aqui em cima quais são o que ele acha que é coluna. Tá? E se você voltar aqui, ó, se você clicar em navegação, veja só, eu estou aqui na etapa, né? Etapas aplicadas. Se eu clicar em navegação, olha o que acontece. Ele mostra como estavam os dados antes de aplicar cabeçalho movido e tipo alterado. Então, pode ver que, inicialmente, essa linha aqui, que virou o cabeçalho da coluna, ela veio como dado, como está aqui na nossa planilha Excel. Tá? Então, o Power BI, a primeira coisa que ele fez foi promover essa primeira linha como cabeçalho. E depois ele aplicou os tipos que ele achou interessante. Então, ele pegou os dados que ele recebeu e transformou nos tipos que ele achou mais interessante. Então, esse aqui ele transformou para numérico. Pode ver que ele não atendeu bem a expectativa. E aqui também ele achou que era número e também não atendeu bem as expectativas. Então, nós estamos fazendo. Calma aí, Power BI. Obrigado por tentar me ajudar, mas eu preciso corrigir algumas anomalias aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir essa etapa. Como que eu excluo a etapa? Eu venho aqui e dou um clique nesse X vermelho aqui, ó, tá vendo? Venho na etapa que eu quero excluir e dou um clique nesse X vermelho, tá? Então, veja só, voltou tudo, ou seja, os tipos voltaram para os tipos originais. Não tem mais a formatação que o Power BI fez. Então, eu vejo que, olha, então realmente eu quero um ponto aqui ao invés de vírgula. Como que eu posso alterar isso? Eu vou selecionar essa coluna, a coluna valor saldo do empenho. Então, eu vou clicar em cima dela. Pode ver que ela fica com uma cor um pouco mais acinzentada, tá? Uma cor mais escura. Então, quer dizer que eu selecionei essa coluna. Tá? Venho aqui em substituir valor. Se você não tiver na página inicial, clique aqui em página inicial, vamos supor que está em qualquer outra abinha aqui, tá? Aí você vem para a aba página inicial e aí você vai ter aqui a opção substituir valores, tá? Eu vou clicar aqui em cima, ele vai abrir uma janela para mim, colocar o que eu quero procurar e o que eu quero substituir. Então, o que eu quero procurar? Eu quero procurar o ponto nessa coluna e substituir por vírgula, tá? Se eu apertar OK, veja que ele trocou o ponto pela vírgula, tá? Muito cuidado ao fazer isso, tá? Se você selecionar todas as colunas e fizer essa troca, você vai acabar fazendo alterações em colunas que você não deseja. Se você selecionar a coluna errada ou várias colunas que você não queria alterar os dados, tá? Substituir esses dados, você vai estar substituindo e aí você vai ter que desfazer o que você fez. Lembrando que aqui no Power Query o Ctrl Z não funciona, tá certo? Porém, mas se o Ctrl Z não funciona, como que eu vou desfazer? Vou mostrar para vocês agora. Bom,
Vamos supor que você quer desfazer isso que nós acabamos de fazer. Não, eu converti o ponto por vírgula, certo? Não, eu não quero mais isso. Ctrl Z não funciona, como eu acabei de falar para vocês. O que eu posso fazer? Eu posso excluir a etapa. Então, eu vou vir aqui ó, no X e excluo a etapa e os dados voltam para a forma inicial. Tá? Então, eu posso excluir a etapa. Então, Ctrl Z dentro do Power Query não funciona. Tá? Mas eu posso excluir as etapas que eu apliquei. Combinado assim? E agora, tá vendo que está as duas selecionadas? Não, eu quero só uma. Então, eu venho aqui, clico em cima só da coluna que eu quero alterar, quero substituir os valores. Venho aqui na aba Página Inicial, aqui na barra de opções, tá? Se não tiver selecionado. E substituir valores. Clico, me abre uma outra janela. Eu quero substituir ponto por vírgula. Dou OK. Vou lá. Os pontos substituídos por vírgula. Tá? Então agora eu consegui formatar essa minha coluna. Formatei essa minha coluna. Está do jeito que eu quero agora, que é desse jeito que eu quero mesmo. E aqui é data. Agora eu vou aplicar os tipos corretos. O que seria isso? Está vendo que aqui, esse aqui é um valor numérico que eu quero fazer operações matemáticas. Né? Eu quero somar, eu quero agrupar valor, totalizar, né? Criar médias. Então, ele deve ficar como um tipo numérico. Tá? Essa é a melhor forma desse dado estar. Ele está como texto aqui, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu clico em cima desse ABC, tá? Tá vendo que tem aqui ABC do lado esquerdo do nome da coluna. Clico aqui em cima e vou colocar ele como número decimal fixo, tá? Esse aqui é como se fosse um valor monetário. Então eu clico aqui e ele já transforma para mim. Entende que é um campo numérico e que ele deve ter duas casas decimais. Tá? Então esse aqui já está formatado. Depois eu venho nessa coluna aqui, classificação orçamentária, e eu vou colocar ela como texto. Aqui ela está com um tipo genérico não definido. Então, eu quero que ele entenda, que o Power BI entenda que é um campo do tipo texto. Então, eu vou colocar texto aqui, tá? Então, clico aqui do lado esquerdo, no ABC 123, esse aqui, tá? E venho aqui e altero para texto. Feito isso, ele já entende que essa coluna aqui não vai sofrer nenhuma operação matemática, apenas conversões de dados texto, caracteres, essas coisas assim. Tá? Então, eu posso concatenar, eu posso fazer outros tipos de operações a nível de texto nesta coluna aqui. Tá? E esse período, dia, mês e ano aqui, eu vou colocar ele como data e hora. Tá? Eu vim aqui e vou colocar ele como data e hora. Prontinho. Então ele já converteu para data e hora, certo? Então nós fizemos o que até agora? Nós substituímos valores, né? Ou seja, tiramos o ponto, colocamos vírgula nas casas decimais e depois formatamos os tipos de dados que nós queremos de verdade aqui, certo? Então nós fizemos nossas primeiras transformações na nossa primeira fonte de dados. Tá? Viu como é simples? Não é nada complexo, é muito interessante. E vamos então abrir a nossa próxima consulta. Bom, já que eu estou aqui dentro do Power Query, como que eu vou abrir a minha segunda consulta? Simples, eu tenho aqui ó, fontes de dados. Mesma coisa, se eu clicar na setinha, ele vai abrir para mim as principais fontes, né, as mais comuns. Tá? Se eu quiser ver todas as fontes, eu clico no ícone aqui, tá certo? Clico no ícone, ele abre para mim, tá? Aí eu tenho aqui as opções. Eu quero ainda continuar abrindo pastas de trabalho do Excel. Dessa vez eu vou abrir dando um clique duplo na opção que eu quero. Clique duplo. E eu vou abrir agora a opção de liquidação. Então, eu vou vir aqui, vou abrir
a minha planilha de liquidação. Agora vejam um pouco a diferença, né? Eu já estou dentro da área de transformação. Eu já estou dentro da área do Power Query, onde eu transformo meus dados. Então quer dizer que nesse momento você vai ver que ele não vai dar opção para você transformar os dados, porque você já está na área de transformação. Então, nesse caso aqui, vai mudar um pouco a nossa interação com a caixa de diálogo que está abrindo. Então, se eu seleciono aqui a planilha que eu quero, ele me mostra que eu posso fazer uma prévia análise dos dados aqui. Já dá para notar que tem alguns dados que não estão do jeito que eu quero. Vou ter que mexer aqui, tá? Vou dar OK, tá vendo que não tem aquela parte, você quer transformar, tá? Carregar e transformar. No caso aqui, se eu der OK, já vai me mandar para carregar e transformar. Por quê? Eu já estou dentro do Power Query, tá? A função dele é essa. Carregar os dados e transformar os dados. Então, vou dar OK. E veja que aparece uma nova consulta, liquidações. Veja os dados e ele também me mostra as etapas aplicadas. Tá? Olha só, então, mesma coisa, tá vendo? Ele aplicou um tipo, né? Nós já sabemos mais ou menos que o tipo não é legal, ele aplica, tá? Nós podemos voltar aqui, ó, vou clicar aqui em cima de cabeçalho, promovido. O que acontece? Ele me mostra os dados antes de alterar os tipos. Como é que eram os dados? Aqui, teoricamente, é numérico, ainda está em ponto ao invés de vírgula, tá? Então, se eu voltar para cá, você pode ver que ele mostra o que ele aplicou. Nesse caso aqui, tá vendo que ele não aplicou o tipo numérico para cá, porque tem esses jogos da velhas aqui. Então, nós vamos também aprender a remover e tratar esses dados aqui. Nós vamos adequar esses dados, formatar esses dados para atender às nossas expectativas, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que não me agrada, não me interessa no momento, é esse tipo aqui alterado. Eu vou excluir essa etapa, tá? Então, eu venho aqui, vou até mostrar para vocês aqui antes, olha só, vamos lá no editor avançado. Liquidação está selecionada, eu venho aqui, ó, editor avançado, seleciono, tá? Aqui, ó, tipo alterado, tá certo? Tá aqui. Agora, eu vou excluir esse tipo alterado daqui, ó, vou vir aqui no X e vou excluir. Viu que eu não fiz nada lá, tá? Vou só excluir aqui. E agora eu vou novamente no editor avançado. Pode ver que sumiu aquela etapa aqui também, tá certo? Então, tudo que você faz aqui nesse ambiente, ele já reflete automaticamente na linguagem M que você tem ali, que está sendo realmente executada por trás. Tá? Então, nós vemos que o tipo de dado voltou para o tipo original. Todos voltaram. Então, agora me abre a opção de poder trocar o ponto por vírgula. Mas quando ele transforma esses dados aqui para numérico, ele já não some com ponto? Some, mas ele some de forma indevida. Se você analisar os dados antes, tá? Você vai ver que os valores não estão de acordo com o que estão agora. Então, agora sim, eles estão corretos, só que estão com ponto ao invés de vírgula na casa decimal. Então, vamos transformar. Mesma coisa, não vai mudar nada. Eu vou selecionar a coluna que eu quero, cuidado com isso, sempre tem bastante cuidado, analise a coluna que você precisa mesmo, tá? Selecionei a coluna, valor, saldo liquidado, vou clicar em substituir valores, tá? Então, estou na página inicial, aqui na abinha da página inicial, na barra de opções, e venho aqui em substituir valores. Cliquei, abriu uma outra janela, eu vou colocar o ponto, que aqui encontro os pontos, e substitua por vírgula. Certinho? OK, e voilá. Os dados transformados. Viu aí, Power BI? É assim que eu quero que meus dados fiquem. Não é daquele jeito que você tinha colocado. Aí não dá, não me ajuda, né? Mas a promoção de cabeçalho também está OK. Se eu voltar aqui, ó, tá? Esqueci de mostrar para vocês. A promoção do cabeçalho está OK. Tá? Realmente é isso que eu queria. Olha só, então esse aqui eu vou deixar, não vou mexer. Tá? Então, quando ele promoveu o cabeçalho para esse tipo, usando a primeira linha, tá 100%, é isso mesmo que nós queríamos. Certinho? Bom, então nós trocamos o ponto por vírgula nas casas decimais, né, da coluna valor saldo limitado, tá? Então nós fizemos a alteração que nós queríamos aqui, e agora vamos analisar classificação orçamentária. Vemos que tem o jogo da velha no começo, o jogo da velha no fim, tá? Então não está do jeito que a gente queria.
Nós queremos que essa coluna fique igual à da consulta de empenho. Tá vendo? Classificação orçamentária, limpa, sem nada nas pontas. Então, vamos alterar isso. Tá certo? Primeira coisa, vamos selecionar a coluna que nós queremos alterar. Qual coluna que é? Classificação orçamentária. Seleciono ela, marco essa coluna. Vem aqui em transformar, agora eu vou para a aba transformar. Clico aqui, tá? Então, eu estava na aba página inicial, agora eu vou para a aba transformar, certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos extrair, tá? Eu venho aqui nessa opção de extrair. O que eu quero extrair aqui? Vamos lá, tem várias opções de extração, tá? Quando a gente fala em extrair, é qual texto que vai permanecer aqui. Eu vou extrair daqui o texto que eu quero, ou seja, dessa coluna aqui, eu vou extrair o texto que eu quero que fique, tá certo? Eu vou eliminar aquilo que eu não quero, vou extrair aquilo que eu quero que fique. Então, eu vou usar uma outra opção aqui. Eu vou usar uma opção chamada texto entre delimitadores, tá certo? Então, eu quero extrair o texto que está entre delimitadores. E quais são os delimitadores que eu estou imaginando aqui? Seria esse jogo da velha duplo aqui e esse jogo da velha duplo aqui. Então, o que ele vai extrair? O que está entre esses jogos da velha? Vai ser justamente a classificação orçamentária. Vamos fazer aqui? Então, lembrando, aba transformação aqui na barra de opções, extrair texto entre os delimitadores, tá certo? Aí pergunta para mim, qual é o meu delimitador inicial? Bom, nesse caso aqui é cerquilha, certo? E qual é meu delimitador final? No caso aqui também é cerquilha, ou jogo da velha, tá? Então eu vou apertar o OK e vou lá, prontinho. Ele fez aquilo que eu realmente queria, tá certo? Então, uma outra forma de fazer. Ah, mas eu poderia fazer também substituindo? Sim, claro que poderia, tá? Você pode fazer assim também, tá? Você pode, ao invés de fazer isso, eu queria demonstrar para vocês como as outras opções aqui que você tem. Então, agora você sabe que tem várias opções para você tratar os seus valores textuais, tá certo? Então, você pode, delimitador após o texto, antes do texto, né, entre, né, delimitadores, né, último caractere. Então, tem várias opções para você utilizar aqui. Então, nós vimos mais uma opção para tratar os textos. Então, a partir de agora, você já sabe que você pode substituir os valores, você pode extrair, né, o texto que está antes de um caractere ou depois de um caractere, ou seja, antes de um delimitador ou depois do delimitador, ou em delimitadores, fora outras opções que você pode explorar aqui futuramente. Tá? Então, nós conseguimos agora tratar os dados. Até agora, não estou vendo mais nenhuma anomalia, tá? O que nós temos que fazer aqui agora, igual nós fizemos na consulta em empenhos, é transformar os dados para o tipo adequado que nós queremos. Então, vamos lá? Voltando aqui em liquidações, eu vou clicar aqui no lado esquerdo no ABC. Essa coluna aqui eu sei que eu quero que ela seja número decimal fixo, ou seja, que eu falei para vocês que lembra um monetário, né? Essa aqui já está ok, já está como ABC, né, que já está no tipo texto, não preciso mexer, posso deixar do jeito que está. E essa aqui eu quero que ela não fique genérica, e fique como data-hora. Tá? Então, data-hora, está aí, perfeito. Então, a minha segunda consulta está tratada, formatada e pronta para ser, teoricamente, utilizada. Claro que nós vamos fazer mais transformações aqui, tá? Mas, por enquanto, é o que nós tínhamos que fazer. Tá? Então, vamos continuar a adicionar novas fontes de dados. Nós adicionamos empenhos, e fizemos alguns tratamentos já na consulta de empenho. E adicionamos liquidações, já fizemos alguns tratamentos em liquidações. Tá? Então, nós já fizemos tratamento nas duas consultas que nós adicionamos. Então, vamos adicionar uma nova fonte de dados. Como vamos fazer isso? Da mesma forma, nós vamos vir aqui em página inicial, tá? Então,
sempre na página inicial, nova fonte de dados. Ele vai abrir para mim uma janela com as fontes de dados possíveis. Nós vamos adicionar novamente mais uma pasta de trabalho do Excel, ou seja, adicionar mais um arquivo Excel. Então, selecionei, cliquei 2 vezes. E agora vou adicionar o meu arquivo pagamentos. Seleciono ele, posso dar um duplo clique, abrir e aguardo. Ele tenta analisar meu arquivo, não vou esperar ele fazer essa análise, vou clicar aqui, eu quero apenas, só tenho essa planilha, tá? Então eu quero usar essa planilha e já me apresenta como ela está. Veja que não temos aqui, né, o outro botão, né, que aqui nós já estamos no Power Query, então ele já vai abrir para tratar, vai carregar e deixar pronto para nós tratarmos esta consulta, tá? Então cliquei aqui, vai aparecer aí pagamentos, ótimo, tá? Então agora vamos analisar nossos dados. O que nós temos aqui? Vimos que ele converteu de novo o tipo, né? E acredito que o tipo não está ideal. Vamos voltar aqui, vamos clicar aqui em cabeçalho e ver, olha só como que eram os dados aqui, ou seja, é uma classificação orçamentária como nos outros, né? Nós queremos que essa classificação orçamentária fique igual a essa aqui. E queremos que os valores, né? Aqui, ó, vamos selecionar a cabeçalho novamente. Podemos ver que nós temos ponto na casa decimal ao invés de vírgula. Então, nós teremos que formatar, converter da mesma forma, né, que nós fizemos nos outros. Ou seja, vamos tratar esses dados da mesma forma que nós fizemos com os outros. Bom, então vamos começar removendo o tipo alterado, né, como nas demais. Vou tirar para que a gente fique só apenas com o cabeçalho que nós vimos que esse cabeçalho está da forma que nós queremos, né, pelo menos até agora, tá? Eu vou remover. Eu tenho então os dados como eles deveriam estar, né? Como os dados da origem, né? Os valores, só para mim nós vemos que temos um ponto ao lugar da vírgula, para separar a casa decimal, e a dotação orçamentária voltou ao estado normal, né? A classificação orçamentária voltou ao estado normal. Bom, então feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é remover as linhas em branco. Mas que linhas em branco? Essas linhas que possuem o valor null, né, que é igual a nulo, tá? É considerado um valor em branco, tá? Porque o nulo nas disciplinas de banco de dados, né, nessa área de dados, é igual ao nada, né? Então é um valor, né, uma ausência de valor, tá? Então essa linha em branco nula aqui, que é a linha em branco, nós vamos remover, porque não nos interessa essa linha aqui, tá? Eu posso então fazer o Ctrl A, vou fazer o Ctrl A aqui, tá? Ou eu posso selecionar coluna por coluna, apertando Ctrl, ou eu posso marcar a primeira, ir lá na última com Shift pressionado e pronto, consegui, tá? E agora eu venho aqui em remover linha, ou seja, eu venho aqui em página inicial, opção remover linha, clico na setinha aqui e me abre uma série de opções. Então eu vou remover linhas em branco. Quando eu clico aqui em cima, todas as linhas que possuem o valor nulo desapareceram, tá? Eu vou remover novamente aqui, ó. Vou remover essa etapa, olha só. Clicar no X, limpou a etapa, voltou, tá? Veja que aqui nessa barrinha verde aqui, nós temos que não vemos que ela está incompleta. Ele vai mostrar alguma coisa para mim. Vou passar em cima, olha só. Ele falou para mim que eu tenho menos de 1% de valores vazios, ó, tá vendo? Ele alerta para mim que tem uma coisa errada com esses dados. O próprio Power BI fala assim, olha, estou notando que tem linhas vazias aí, tá? Então, seria interessante você talvez eliminar, né? E ele já me dá uma opção aqui, ó, remover vazio, tá? Se eu clicar aqui, ele já remove, viu só? Os vazios para mim também. Então, uma nova forma de se fazer, tá? Então, qualquer uma das soluções que você propor, ou seja, você pode
remover a etapa novamente, volta isso aqui, se quiser fazer da forma inicial, Ctrl A, seleciono tudo, remover linhas em branco, pronto, removeu, tá certo? E está igual ao de vocês e agora. Perfeito? Todos chegaram nisso aqui, se não chegou, volte o vídeo e veja cada passo novamente, tá bom? Agora vamos fazer nossas velhas formatações. Primeiramente eu vou remover o ponto e colocar a vírgula. Vamos lá? Seleciono essa coluna. Viu só? Com bastante cuidado nisso. Eu estava com todas selecionadas. Se eu fizesse isso aqui, eu iria trocar tudo quanto é ponto em qualquer lugar, qualquer coluna aqui por vírgula. Não é isso que eu quero. Eu quero apenas que nessa coluna eu troque o ponto por vírgula. Vamos lá? Então, novamente, eu venho página inicial, substituir valores, confirmo que apenas a minha coluna de valor saldo pago está selecionada. Vou trocar o ponto pela vírgula e OK. E vou lá, prontinho, né? E agora, como nos outros, eu vou trocar o tipo de dados. Vem aqui do lado esquerdo, nesse cantinho aqui. Esse aqui eu quero que seja número decimal fixo, que, como eu falei para vocês, é semelhante ao monetário. Esse aqui eu vou falar de forma discriminada, que ele é texto, certo? Então ele é texto mesmo. E aqui eu vou falar que ele é data e hora. E pronto, a formatação está pronta. E agora, por fim, vamos salvar o que nós fizemos, tá? É importantíssimo você sempre salvar o que você está fazendo. Porque se você tiver uma perda de energia ou tiver algum contratempo, você vai perder tudo que você fez até agora. Então, vamos salvar. Então, eu vou agora clicar no disquetinho, aqui, ó, do lado esquerdo, para salvar. Ele abre uma janela para mim. Tá? Eu vou em mais opções, para ver as opções que eu tenho para salvar. Ele me dá algumas opções aqui. Veja que aqui já aparece para mim o meu diretório de projeto 1. Mas eu vou clicar aqui para ver as opções que eu tenho. Então, eu posso salvar em qualquer local do meu computador, mas, como nós combinamos, nós vamos organizar os nossos arquivos, né, os nossos projetos. Então, vou entrar aqui, projetos, curso Power BI, projeto 1, e vou, aqui na raiz do projeto 1, eu vou criar o meu projeto 1. Então, eu vou colocar aqui projeto, underline, 1. Certo? Feito isso, salvar. Ele pergunta se eu quero aplicar as alterações, ou seja, se eu quero pegar as consultas que eu criei e já jogar com o meu relatório, que está aqui, certo? Não quero nesse momento, porque eu vou continuar editando minhas consultas, depois eu posso fazer isso tudo quando eu concluir todas as minhas consultas, então aplicar depois. Por que isso? Se eu tiver um volume de dados muito grande e eu for fazer, toda vez que eu salvar, eu aplicar essas consultas, eu posso levar bastante tempo entre um salvamento e o outro. Então, nesse caso, é interessante que você salve apenas quando você já vai editar o relatório. Tá? Você mande aplicar, né, as alterações nas consultas quando você for realmente trabalhar no seu relatório. Tá? Mas por questão de perda de tempo. Tá? Então, se você já for trabalhar, sim, você manda aplicar e tudo ok. Caso você ainda vai fazer algum tratamento em consulta, como nós vamos fazer agora, não é interessante fazer isso nesse momento, tá bom? Então, encerraremos por aqui e continuaremos nosso projeto no nosso próximo vídeo. Até lá!